A passagem de um ciclone extratropical pelo oceano provocou ventos fortes e temporais em várias cidades do sul e do sudeste neste começo de semana. Amanhã os temporais devem atingir Rio de Janeiro e Minas Gerais. A gente segue com as informações do tempo com Marco Antônio Mendes. Esse ciclone está, digamos, menos intenso agora. Boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você e para você também. Ele tem provocado mais vento do que tempestade. Deu para sentir, né? Hoje de manhã as janelas batendo e tudo mais. De qualquer forma, em algumas cidades tem sim provocado alguns transtornos também. Esse ciclone chegou a provocar ventos muito fortes em cidades do sul e também do sudeste. No Rio Grande do Sul, por exemplo, algumas estações meteorológicas chegaram a registrar rajadas de 90 km por hora em cidades como Rio Grande e também Cambará do Sul. No estado de São Paulo, um grande volume de chuva provocou alagamentos em Bauru. Para amanhã, então, a situação na região sul já começa a se firmar. Veja nessa área que a gente está marcando aqui em amarelo no mapa. Só que essa frente fria que vem associada com o ciclone ainda pode provocar temporais no interior de São Paulo, Rio de Janeiro, também no centro-sul de Minas Gerais. É justamente nessa área que a gente vê aqui em verde um pouco mais escuro no mapa. Condição para temporais amanhã também entre o centro-oeste e o norte do país. Agora, onde a gente vê aqui em verde um pouco mais claro no mapa, isso aqui significa que o sol deve aparecer, mas algumas pancadas leves podem cair ao longo do dia. Terça-feira vai ser de temperaturas amenas na região sul, temperaturas máximas variando dos 24 aos 25 graus em Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba. E entre essas cidades aqui, a tendência é que Porto Alegre fique um pouco mais quente ao longo dessa semana. As temperaturas se mantêm altas no restante do país. Rio de Janeiro, Salvador e Recife, amanhã tem máximas previstas de 29 graus. Esquenta um pouco mais, aliás, muito mais em Cuiabá, Goiânia e Palmas, com 35 graus de máxima. São Paulo, que teve hoje a influência desse ciclone com a frente fria, amanhã, então, esse sistema se afasta, mas ainda pode garoar. Tem previsão aqui de chuva de 3 milímetros ao longo do dia e as temperaturas ficam mais baixas amanhã e na quarta-feira. Aí veja, na quinta, na sexta, elas voltam a disparar, temperaturas ficando aqui perto dos 30 graus, Márcio. Na semana passada você falou que teríamos uma mudança esta semana com a volta das chuvas na região central do Brasil. Está confirmado? Está confirmado sim, Márcio. Essa chuva não chega ainda de forma assim regular, volumosa para resolver o problema da estiagem, mas já é uma luz no fim do túnel que a gente começa a ver agora. A gente até já consegue observar também por essas imagens de satélite aqui, ó, são muitos núcleos de chuva aqui que a gente vê no interior do Brasil. Isso aqui são chuvas que aconteceram hoje ainda. Isso aqui está sendo reforçado porque a alta pressão que estava impedindo ali a formação de nuvens está começando a perder força. Além disso, esse ciclone que está passando pelo oceano junto com a frente fria está ajudando a organizar um pouco mais essas instabilidades. Então veja que grande parte do Brasil, durante essa semana, tem chuvas previstas ao longo desses próximos dias. Só que elas ainda vão ser mais volumosas na região sul do Brasil, só que, de certa forma, já conseguem atravessar aqui o centro do país, que hoje está muito quente, está muito seco. O que, inclusive, deve influenciar o tempo nessa semana em Brasília. Estão sendo previstos volumes ainda muito baixos de chuva na terça e na quarta-feira, mas isso aqui já é um bom sinal. É a previsão, Márcio, de que a atmosfera vai ter uma virada de chave muito bacana durante essa semana e esses 15 últimos dias do mês de outubro deve ser, de fato, o começo do período úmido no Brasil. Muito bom. Obrigado, Marco Antônio Mendes.